bastante zoada, não sei se dá pra ouvir, tomara que dê. Eu queria contar uma história pra vocês hoje sobre um jovem não, um senhor, tá? Um homem que tava numa cidade chamada Bethesda e ele era doente, sabe? Não conseguia se movimentar. E, bom, talvez muitos de vocês já conheçam essa história, me perdoe se eu contar errado. Ele, em Bethesda, tinha um tanque que descia um anjo, e toda vida que o anjo descia, ele movia as águas, sabe? Ele pegava, subia, e a primeira pessoa que chegasse ao tanque era curado de qualquer doença. Cegueira, dor de barriga, sei lá, perna sem perna, não sei. Mas qualquer doença era curada. E esse homem tinha uma dificuldade para andar. E ele, quando o anjo descia, ele não conseguia chegar a tempo, sabe? De pegar o tanque primeiro. Então, bom, veio um certo homem para a cidade chamado Cristo, ou Jesus, e ele viu aquele homem e ele, bom, óbvio, né? Ele falou com ele. Eu posso estar falando, lembrando, eu sempre posso estar falando alguma coisa errada, mas ele perguntou: queres ficar são curado, sabe? Queres ficar curado? E ele disse: bom, eu quero. E ele disse simplesmente: vai, levanta-te e anda. O que é interessante dessa história é deixar o lado físico, vamos dizer assim, físico, deixar esse lado teórico. Vamos pensar um pouco, sabe, a mais, vamos imaginar coisas. E se tudo isso fosse sobre nós, sabe? Sobre ter fé. O homem de Bethesda pode nos lembrar muitas vezes a gente, eu e você que está assistindo esse vídeo. E o tanque é o que a gente tem como dogma, como algo que nos prende porque achamos que isso é a solução, sabe? Como, bom, eu acho que pra mim ser feliz eu devo fazer academia, óbvio. Fazer academia vai te deixar um pouco mais feliz, física é cientificamente comprovado, mas aquilo que você busca você não vai encontrar na academia. E Jesus seria a solução, digamos. E você vai pensar, bom, e onde tudo isso se conecta? O que eu quero dizer é que você pode estar muito tempo como um homem de Bethesda. Eu posso estar muito tempo como um homem de Bethesda, claro, né? A gente sempre tem que se colocar no lugar. Isso não é pra mim, isso não é só pra mim, pra vocês, né? Isso é pra mim. Quando a gente pensa,
sabe, demais sobre as coisas. A gente podia ir e agir, sabe? Tem um trecho nessa história que ele fala: bom, eu queria, mas não tem uma pessoa que me leve até o tanque. E é exatamente isso também que dificulta nós termos fé, né? Porque talvez o que precisamos seja mais fé, mas nós depositamos essa fé no tanque, não em pessoas que podem resolver esse problema ou em você mesmo. Então nós reclamamos: mas aí, pô, eu podia ter feito isso, mas eu acho que fulano, beltrano não me ajudaram, o clima, eu acho que o tempo, talvez seja o presidente, talvez seja o prefeito. Tem uma coisa muito interessante que é sobre, eu tinha visto isso um tempo atrás, sobre que a gente não tem nada, sabe? Você não tem nada. Não é como se fosse uma obrigação você ganhar ou você... Cara, eu acho que eu tenho que namorar, por exemplo. Eu tenho que namorar porque isso e aquilo, e como se fosse algo que fosse uma obrigação, mas, cara, você já começa o jogo perdendo de 3-0, de 4-0, você já começa perdendo. Não tem como você manter algo que você nunca teve, porque na verdade nós somos nada. Nós vimos do nada e morreremos do mesmo nada. Esse nada que nos colocou é o que nos alimenta e nos mantém. E aí que deve estar a nossa fé. É aí que deve estar a nossa fé. Porque, bom, se eu depositar a minha fé no tanque, não faria muito sentido, já que o tanque não tem muito o que fazer, afinal é só um tanque. E se você parar pra pensar, bem, esse tanque veio do mesmo nada que veio você. O tanque, por muitas vezes, é você também. É louco a gente pensar nisso, né? Mas tenham fé, não percam jamais a fé. Não percam a fé nas pessoas, não percam a fé em você, sabe? Não ter fé nas pessoas é não ter fé em nós mesmos. Isso é uma das melhores frases que eu já escutei. E, bom, não sei de quem foi, mas eu já escutei isso algumas vezes e eu guardei muito bem. Você precisa ter fé nas pessoas porque você precisa ter fé em você, ou você não vai conseguir chegar no tanque, tá? Eu não tô dizendo que ele conseguia chegar no tanque e não chegou, não é isso. Mas você precisa ter fé e colher e, na verdade, cultivar essa fé todos os dias, sabe? Treinar, expressar ela todos os dias. É amar ao próximo. É continuar, é fazer vídeos, é dizer, tenham fé. E é isso, bro. Isso, por mais estranho que pareça, você não vê, você não toca, você sente. Ele te guia pelos caminhos difíceis, mesmo sem você saber. Às vezes a gente quer ter uma palavra ou algo a se apegar, um tanque, mas a gente não tem. A gente entra em desespero: cadê meu tanque, cadê meu tanque? Até que, ele sempre esteve ali. Lembra uma história que não sei se eu já contei aqui, que é sobre um soldado, eu não vou me lembrar, mas ele era do Oriente, que ele queria muito ser um soldado, queria ter uma katana. Mas nesse decorrer do tempo, quando ele chegou no exército, claro, eles não deram uma katana a ele, porque ele era um cara muito jovem e ele queria pegar uma katana, talvez ele machucasse alguém, né? Perdesse o controle. Então deram uma katana de madeira.
E ele ficou com metade de madeira e ficou com muita raiva. Até que o treinador dele, com o tempo, ia lá, pegava ele desprevenido e pum, acertava ele. E aí ele pensou, ora, eu tenho que ser muito esperto, vou ficar na frente do meu senhor. Toda a vida eu vou me defender dos golpes. E ele começou a observar. Olhar pra lá, pra esquerda, pra direita e bum! Ele era acertar, ele era atingir. E bum, de novo. E de novo, até que ele ficou como um louco. Então, e ele sempre era acertado. Então ele simplesmente desistiu. E aí, ele ganhou a katana de verdade. Bom, essa história pode ter diversos desfechos na sua cabeça sobre a gente deve desistir, mas a verdade não é isso. É que nós confiamos tanto nesse nada, nesse infinito que nos fez, que nos conduz e que nos leva, que isso vai te guiar pelas melhores coisas que você pensar na sua vida. E que nos momentos mais difíceis e também nos momentos mais fáceis foi você, porque sempre foi você que teve esse tempo todo. Ele sempre esteve esse tempo todo, sabe, com você. Você precisa ter fé nisso. Se eu lhe perguntasse hoje como você nasceu, você me daria coisas biológicas, que é um fato, mas no fim das contas você nunca saberia de fato como isso aconteceu. E é esse absurdo nada que nos envolve e nos deixa sempre pensativos e que nos faz buscar por que isso, por que daquilo, por que eu vim, por que eu sofro. Mas é esse mesmo nada onde a gente encontra as respostas. Talvez elas não sejam visíveis, às vezes a palavra que eu não achei a palavra melhor, talvez essa minha palavra existe, né? Mas você sente, como agora? Tudo vai dar certo, bro, você tá ouvindo 12, 13 minutos disso. Não sei se vai chegar pra alguém, mas se for pra mim mesmo também, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo.